Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num caso que, olha, tem dado o que falar no mercado financeiro brasileiro. A crise da Ambipar. A gente recebeu bastante material sobre isso, né? Inclusive detalhes sobre uns mecanismos financeiros assim bem complicados que levaram a empresa para essa situação delicada. O centro de tudo parece ser um contrato de swap, que deu muito errado. Isso misturado com dívida em dólar, uma corrida contra o tempo, vamos tentar desembrulhar essa história. Exatamente. E o nosso objetivo aqui hoje não é só contar o que aconteceu, sabe? Mas tentar entender como que certas ferramentas financeiras, certas decisões acabaram criando essa tempestade perfeita para a Ambipar. E claro, vamos tentar conectar isso com alguns conceitos fundamentais de finanças corporativas, que são sempre importantes, né? Então a missão é essa, destrinchar essa situação que parece bem complexa, entender os riscos enormes que surgiram e, quem sabe, tirar umas lições aí sobre gestão financeira, gestão de risco, nesse mundo corporativo que, nossa, está cada vez mais cheio de detalhes, né? E o epicentro de tudo isso parece ser mesmo o tal contrato de swap. Vamos começar por ele. Vamos lá. Ok, então só para contextualizar para o pessoal, a Ambipar, essa empresa que trabalha com gestão ambiental, gestão de resíduos, ela tinha uma dívida considerável, bem grande mesmo, em dólar. Parte disso, inclusive, vinha daqueles green bonds, lembra? Os títulos verdes. Sim, para projetos sustentáveis. Isso. E aí, para se proteger da flutuação do dólar, que é sempre aquela preocupação para quem deve na moeda americana, eles fizeram um contrato de swap. Foi com o Deutsche Bank, né? Exato. A ideia, basicamente, era trocar o risco da variação do dólar pela variação da nossa taxa CDI, aqui do Brasil. Parece uma operação, assim, padrão, né? Um hedge normal. Em teoria, sim. É um instrumento super comum para fazer hedge, o swap cambial. Muitas empresas usam para tentar neutralizar essa oscilação do câmbio. Só que aí que a história começa a ficar, digamos, mais complexa e bem perigosa também. Pelas informações que a gente tem, em agosto de 2025, a forma como as garantias desse swap eram calculadas, ela mudou. Mudou bastante. Adotaram uma estrutura que o pessoal chama de PIKE, Payment in Kind. Pike. Isso. E aqui vem o ponto crucial, o que foi talvez o passo em falso. A garantia que o Deutsche Bank exigia passou a ser ligada, atrelada, à cotação dos próprios títulos de dívida da Ambipar, os bondes dela que eram negociados no mercado. Opa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A garantia para um contrato que devia proteger a empresa do câmbio passou a depender do valor dos próprios títulos de dívida da Ambipar. Isso soa, no mínimo, arriscado, né? Exatamente, é aí que mora o perigo todo. Foi isso que transformou o que era para ser um hedge numa verdadeira armadilha financeira. Porque o que aconteceu logo depois? Imagino que os bonds não foram bem. Pois é, os bons da Ambipar, por uma série de motivos, percepção de risco da empresa pelo mercado aumentando, eles despencaram de preço. E como a garantia do swap estava amarrada nesses bonds que estavam, assim, derretendo... O Deutsche Bank foi cobrar a diferença, imagino. Exatamente, começou a exigir mais e mais garantias. É o que o mercado chama de chamada de margem. E essa chamada de margem na prática significa o quê? A empresa tinha que dar mais o quê? Mais bonds. Não, aí é que tá. Dinheiro. Caixa. Dinheiro vivo mesmo. Como a garantia original, que eram os bonds, estava perdendo valor muito rápido, o banco exigiu que a Ambipar colocasse dinheiro na mesa para cobrir essa diferença. E foi muito dinheiro. Pelo que consta, sim. Volumes crescentes. E essa necessidade de aportar cada vez mais caixa, bom, isso pressionou violentamente a liquidez da empresa. O dinheiro disponível ali para o dia a dia, sabe? Isso chegou a um ponto que levantou dúvidas no mercado e até na CVM, nossa Comissão de Valores Mobiliários, sobre quanto caixa a Ambipar realmente tinha livre. Apesar dos números, às vezes, bilionários que apareciam no balanço. Sabe aquele ditado clássico de finanças? Qual deles? Tem vários. Aquele, o caixa é o rei. Ah, sim. Clássico. Nesse caso, o da Ambipar, ele nunca pareceu tão verdadeiro e ao mesmo tempo tão doloroso. A falta de caixa para cobrir as margens do swap foi o estopim da crise mais aguda. E isso conecta direto, né, com um dos princípios de finanças do professor Marcelo Alvim, que a gente tem aqui na pauta, o princípio 3, o caixa é o rei. A situação da Ambipar é, assim, a personificação da importância crítica da liquidez. Sem caixa para cobrir essas obrigações imediatas do swap, toda a estrutura financeira da empresa ficou ameaçada.
Faz todo sentido. Uma pressão gigantesca no caixa, então. E a situação podia ficar ainda pior, né? Porque não conseguir pagar essas garantias do swap podia gerar um efeito cascata, um dominó. Eu ouvi falar muito do risco de cross-default. Como é que isso funciona? Complica mais ainda. Complica, e muito. O risco de cross-default ou vencimento cruzado é um fantasma nessas horas de aperto financeiro. Funciona mais ou menos assim. Muitos contratos de dívida que as empresas têm, eles possuem uma cláusula específica. Essa cláusula diz basicamente, olha, se essa empresa deixar de cumprir uma obrigação financeira importante com qualquer outro credor, isso automaticamente significa que ela também está em default comigo. Entende? Entendi. Quer dizer, mesmo que a Ambipar tivesse pagando certinho as parcelas de um empréstimo com, sei lá, outro banco, Exato. esse outro banco poderia dizer, opa, você falhou lá com o Deutsche Bank no swap, então agora eu quero a minha dívida inteira de volta agora. É isso? Precisamente isso. E as informações que a gente analisou mencionam um exemplo claro. O Banco Santander. A Ambipar devia para eles uns 119 milhões de dólares. Nossa. Se o cross-default fosse ativado por causa desse problema no swap, o Santander e provavelmente outros credores com cláusulas parecidas poderiam exigir o pagamento antecipado de toda a dívida deles. Imagina o impacto disso num caixa que já estava super pressionado. Seria um efeito cascata, devastador. E tem ideia do tamanho do problema se isso acontecesse? Qual seria o rombo? Olha, as estimativas que circularam com base nas informações disponíveis falavam que um cross-default assim generalizado, pegando todas as dívidas com essa cláusula, poderia criar uma necessidade de caixa imediata para a Ambipar de mais de 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Um valor desses para uma empresa já com dificuldade de liquidez seria, na prática, insolvência. Quase certo. Que situação limite. Loucura total. Isso me faz pensar na hora em outro princípio da nossa lista aqui. O princípio 7. Retorno e risco são dois lados da mesma moeda. Sem dúvida. Porque aqui parece que a tentativa de diminuir um risco, que era o risco cambial, acabou criando um risco muito maior. O risco de liquidez e o risco de default generalizado. Tudo por causa da forma como a garantia foi estruturada. A relação risco-retorno ficou, assim, totalmente desbalanceada, não acho? Perfeita sua colocação. O instrumento que era para ser um escudo, né, o swap, virou uma espada apontada para a própria empresa, justamente por causa dessa estrutura de garantia ligada aos próprios títulos dela que estavam em queda livre. Isso mostra como é fundamental analisar não só o objetivo do instrumento financeiro, mas todas as condições dele e as possíveis consequências, que não eram a intenção inicial. E isso puxa outro princípio também, o número 5. Saiba calcular o custo da alternativa financeira. Será que essa estrutura de swap, com essa garantia tão específica, era mesmo a melhor alternativa que a Ambipar tinha? Qual era o custo real disso, se a gente considerar todo o risco embutido, comparado talvez com outras formas de hedge, ou até mesmo com a opção de não fazer hedge nenhum? Perguntas difíceis, né? Mas essenciais de serem feitas, mesmo que depois do ocorrido. E diante desse cenário, desse abismo financeiro com a ameaça do cross-default, o que a Ambipar fez? Ficou esperando acontecer? Não, eles agiram rápido, precisavam ganhar tempo, que era o mais importante naquele momento. Para evitar essa reação em cadeia, que seria catastrófica, a empresa foi à justiça. Isso foi em setembro de 2025. E conseguiu uma tutela cautelar de urgência. Tutela cautelar de urgência. O que isso significa na prática? Na prática, funciona como um escudo legal temporário. A decisão da justiça suspendeu as cobranças que estavam vindo, impediu que os credores executassem garantias e, o mais importante de tudo, congelou o efeito daquelas cláusulas de cross-default. Isso impediu que credores como o Deutsche Bank e o Santander pudessem exigir pagamentos imediatos ou tomar medidas mais drásticas naquele momento crítico. Ah, entendi. Uma espécie de pausa obrigatória imposta pela justiça para dar um respiro para a empresa. E essa proteção dura quanto tempo? A medida deu um fôlego, estimado aí entre 30 e 60 dias. Parece pouco, né? Mas num cenário desses, cada dia conta ouro.
É um tempo vital para a empresa tentar achar uma saída. Que tipo de saída? Bom, tentar renegociar as dívidas com os credores em termos mais realistas, talvez vender alguns ativos para levantar caixa rápido, buscar um sócio novo, capital novo, enfim, tentar uma reestruturação financeira fora de um processo formal de recuperação. Mas o mercado geralmente não fica muito otimista nessas horas, né? Qual foi a reação? O que se comenta? Exato. O mercado é cético ao ver a gravidade da situação e a necessidade de recorrer a uma medida judicial tão extrema como essa tutela. O mercado financeiro já começou a especular. E alguns analistas já dão como quase certo que o próximo passo pode ser um pedido de recuperação judicial, a famosa RJ. A RJ. Isso, a RJ é um processo legal mais estruturado que também oferece proteção contra os credores, mas tudo sob supervisão judicial e com a necessidade de apresentar um plano formal de recuperação, que precisa ser aprovado pelos credores. Seria um reconhecimento formal de que a situação financeira é realmente muito grave. Entendi. Que sequência de eventos, hein? Uma verdadeira montanha-russa financeira. E essa história toda, com derivativos complicados, gestão de dívida, crise de liquidez, risco de efeito dominó, é quase um estudo de caso pronto. Com certeza. E reforça a importância de outro princípio da lista do Alvim. O primeiro, compreenda as demonstrações financeiras da empresa. As dúvidas que surgiram sobre o caixa real da Ambipar, mesmo com números altos lá no balanço, mostram que não basta olhar o número final, né? Precisa ir fundo, entender a qualidade daquele caixa, a liquidez real. Sem dúvida nenhuma. E também o princípio 8. Os mercados de capitais são eficientes na maioria das vezes e precificam bem as informações. Não há almoço grátis. A queda forte no preço dos bondes da Ambipar, que foi o gatilho para tudo isso, para as chamadas de margem do swap, foi justamente o mercado reagindo, percebendo o aumento do risco da empresa e ajustando o preço. As fontes até mencionam a evolução do preço da ação AMB3, que também reflete essa reavaliação de risco pelo mercado. Muitas vezes de forma bem rápida e, assim, bem severa. O mercado sentiu o problema antes mesmo dele explodir totalmente. E talvez até o princípio 9, a diversificação é obrigatória para a gestão de riscos, se aplique aqui de uma forma um pouco diferente, né? Não só para quem investe, mas talvez para a estrutura de financiamento da empresa, para a estrutura de hedge. Depender tanto de uma única estrutura de swap que se mostrou tão vulnerável foi um problema sério. É uma ótima conexão. Embora a gente pense mais em diversificação para portfólios de investimento, pensar nisso nas fontes de financiamento, nos instrumentos de hedge que a empresa usa e até nas condições contratuais, como as garantias, pode ser uma forma importante de mitigar riscos inesperados como este. Colocar todos os ovos na mesma cesta, ainda mais numa cesta com um fundo que se mostrou frágil como essa garantia, foi muito arriscado. E aquele princípio 6, minimize o custo dos financiamentos. Será que na ânsia de conseguir um custo inicial talvez mais baixo no swap, ou condições mais flexíveis, como essa do PIC, acabaram ignorando o risco que estava embutido ali? Um risco que se materializou de forma tão cara depois? É uma possibilidade real que precisa ser considerada. Muitas vezes, estruturas financeiras que parecem mais baratas ou mais convenientes no curto prazo, como adiar pagamentos via PIC, ou oferecer uma garantia que parece fácil, como os próprios bonds, podem esconder riscos enormes. Riscos que só aparecem quando o cenário muda. O custo real de um financiamento ou de um hedge não é só a taxa de juros ou a comissão. É também o risco que ele traz junto. Minimizar o custo é importante, claro, mas nunca a qualquer preço. Especialmente se o preço for um risco existencial para a empresa, como quase aconteceu aqui. É fascinante ver como esses princípios que às vezes parecem só teoria de livro ganham vida, né? E ajudam a gente a entender um caso tão complexo e tão atual como esse da Ambipar. Não estamos aqui para dar respostas finais, nem para julgar ninguém, claro, mas para usar essas ferramentas e as informações que temos para tentar conectar os pontos e ver o que a gente pode aprender com isso. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu hoje, a Ambipar entrou numa crise bem séria por causa de um contrato de swap, que era para ser uma proteção, mas acabou virando uma armadilha. A garantia desse swap, que estava ligado aos próprios títulos da empresa, desabou de preço. Isso gerou uma necessidade urgente e crescente de caixa. Isso criou um risco gigantesco de calote generalizado,
o tal do cross-default, e forçou a empresa a buscar proteção na justiça para ganhar um tempo precioso. O futuro agora é incerto, envolve uma reestruturação bem complexa pela frente e tem essa sombra da recuperação judicial pairando. O que fica muito claro é a necessidade crítica para qualquer empresa de entender profundamente os instrumentos financeiros que ela usa, principalmente esses derivativos mais complexos, como os swaps, e, talvez mais importante ainda, entender as condições e a natureza das garantias que são exigidas. Quem é o dono da garantia, o que acontece com ela se o mercado virar, ou se a própria empresa entrar em estresse, a gestão da liquidez, o tal do caixa é o rei, e uma análise de risco que sempre considere essa relação de retorno e risco são, assim, vitais, essenciais. O caso Ambipar é um exemplo muito forte de como uma decisão de hedge, por causa de detalhes contratuais específicos sobre a garantia, pode acabar multiplicando o risco ao invés de diminuir. A estrutura da garantia foi, sem dúvida, o ponto nevrálgico aqui. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. E fica a reflexão final para quem nos ouve. Será que essa estrutura específica de swap da Ambipar, com a garantia nos próprios bonds da empresa, vai acabar entrando para os manuais de finanças como um exemplo clássico do que não fazer em gestão de risco? Ou, pensando de forma mais ampla, será que esse caso faz o mercado inteiro avaliar o risco de crédito de outras empresas, mesmo aquelas com selo verde, como a Ambipar tinha? Mostrando que, no fim das contas, a sustentabilidade financeira ainda é a base para qualquer outro tipo de sustentabilidade, seja ambiental ou social. Fica aí a provocação para a gente pensar nas lições e nas ondas que esse caso ainda pode gerar. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.